Eu continuo dizendo para vocês que um dos upgrades mais importantes que você pode fazer é o monitor, afinal é onde você vai enxergar a imagem do seu supercomputador com muito RGB para dar mais FPS. Então, obviamente, a qualidade do monitor que você utiliza é importante, mas eu sei, a gente sempre esbarra naquele problema ou naquela velha desculpa de mas o monitor é muito caro, não dá, o máximo que eu vou conseguir é um monitorzinho de entrada. Mas será que dá pra gente conseguir equilibrar mais essa qualidade, mais resolução com um preço menos exorbitante? Muitas pessoas dizem que não, mas será que a gente consegue? É o que eu vou tentar responder testando aqui um monitor 2.5K Quad HD que promete ser custo-benefício. Será que realmente vale a pena? A Cooler Master traz a nova MWE Bronze V2, a série MWE que você já conhece, melhorada com certificação 80 Plus Bronze, tecnologia de circuito DC-DC que garante níveis mínimos de ruído nas linhas 3V e 5V, cabos flat discretos que facilitam a instalação e eliminam o pique 3 em 1 do seu PC. Aproveite o modo Fanless que garante um PC silencioso em baixa demanda. Qualidade 5 anos de garantia nacional, atendimento em português e processo local com a série MWE Bronze V2. Confira mais no link na descrição. Recentemente a gente teve a entrada de vários modelos Quad HD no mercado, então antes a gente só tinha acesso a monitores Full HD num preço mais acessível, enquanto que os monitores Quad HD quase não existiam no mercado. Na verdade, a gente tinha mais opções 4K do que Quad HD. A gente também não tinha muitas marcas no mercado. A gente começou a ter uma entrada de algumas marcas mais recentemente. Inclusive, eu trouxe para vocês há pouco tempo aqui um vídeo com o monitor da TM e temos várias outras marcas entrando aqui no mercado nacional. Uma delas é a Superframe, que já trouxe alguns outros produtos para cá, como headsets, mouse e fontes, e agora traz monitores. A Superframe trouxe dois modelos aqui para o Brasil, ela trouxe um modelo de 24 polegadas e um modelo de 27 polegadas. Eu escolhi o modelo de 27 polegadas porque ele traz uma configuração bem interessante. Ele é um monitor Quad HD 165 Hz com tela curva e 1 milissegundo, além de trazer mais alguns benefícios adicionais, como o FreeSync e HDR. Então eu resolvi trazer um vídeo desse monitor. Na verdade, o primeiro vídeo que eu vou trazer para vocês é abrindo o monitor para a gente ver as primeiras impressões. Afinal, para a gente conseguir opinar sobre um monitor, principalmente, é preciso usar ele por algum tempo. Não dá para você simplesmente tirar o monitor da caixa, olhar para ele e dizer, não, esse é um ótimo monitor. Ou mesmo olhando para as especificações. Afinal, tem algumas coisas que você só vai perceber no uso no dia a dia. A maioria desses monitores que vem nessa faixa de preço já tem suporte a FreeSync, que lembrando também pode ser utilizado com placas de vídeo NVIDIA. Tem muita gente que se preocupa, mas então eu não vou ter benefício do FreeSync que tem no monitor porque eu uso placa de vídeo NVIDIA. Inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal mostrando para vocês como ativar o FreeSync com placas de vídeo NVIDIA. Mas enfim, esse monitor traz uma combinação bem interessante. Eu já falei para vocês que eu tenho preferência pessoal por Quad HD. É uma resolução que fica no meio do caminho entre Full HD e 4K. Lembrando que 4K realmente traz uma nitidez, uma qualidade de imagem incrível, mas vem com um custo bem pesado em relação à performance. Ou seja, você precisa de uma combinação bem parruda para conseguir empurrar os jogos em 4K, principalmente na placa de vídeo. Uma coisa que pode estar um pouco difícil dependendo do momento que você assiste esse vídeo. Mas aqui a gente tem um equilíbrio, a gente precisa de uma placa de vídeo obviamente um pouco mais forte do que para Full HD, mas não tão forte quanto para 4K, o que equilibra um pouco o custo-benefício. E a gente já consegue ter um bom ganho de nitidez. Acredite, saindo de Full HD para 2.5K para Quad HD, a gente já consegue uma boa nitidez, um grande ganho de qualidade de imagem. Então com 27 polegadas e 1440p a gente vai conseguir ter aqui uma boa nitidez, uma boa qualidade. Eu já testei monitores um pouco maiores e você começa a perder um pouco dessa nitidez, afinal é um espaço maior para a mesma quantidade de pixels. Mas vamos dar uma olhada aqui nesse monitor para a gente ver as primeiras impressões e montar ele com vocês para ver se a gente tem alguma peculiaridade aqui e como que você pode fazer para montar aí na sua casa. Eu vou ter que montar mesmo, né? Vai. Não dá para você simplesmente editar e aparecer o monitor montado, né? Tá. Até dá, mas eu vou ter que montar do mesmo jeito. Então, vamos ver como que é esse processo, se ele é simples ou ele é mais complicado. Aliás, antes de montar, eu acho que eu não comentei anteriormente, mas a Superframe é uma empresa brasileira, então, obviamente, ela traz produtos de fora, mas é uma empresa brasileira. E uma das vantagens dela ser do Brasil é que, aparentemente, ela entende bem como funciona os correios aqui no Brasil. Afinal, a caixa veio dentro de outra caixa. Essa é a primeira observação.
Mas vamos lá montar o monitor. Bom, o monitor vem numa caixa bem embalada, tudo bem seguro, já levando em consideração o transporte internacional e depois a parte mais difícil, que é o transporte nacional. Ele acompanha aqui um cabo de energia, a fonte, acompanha também um cabo DisplayPort, lembrando que esse é o cabo mais caro, mas ele não acompanha o cabo HDMI. A base vem separada em duas partes, que são os pés e basicamente o suporte em si. A gente ainda tem uma tampinha plástica que, para quem não entendeu ainda, é para montagem VESA. Esse monitor é compatível com VESA, então se você for utilizar algum tipo de adaptador ou algum tipo de suporte, basta colocar essa tampinha aqui, ela vai deixar plana a superfície para você poder encaixar ali o suporte. Para montagem é muito simples, como eu disse, vem apenas em duas partes a base e 2 parafusos são necessários para você fazer a montagem. Não é sem ferramentas a montagem, mas é bem simples, basta uma chave Phillips. Eu vou deixar uma dica aqui para vocês, se você for montar esse monitor, primeiro coloca o parafuso sem estar com o pé para você conseguir alinhar o parafuso, já que a primeira montagem você pode colocar torto o parafuso, e esse parafuso ele não é de aço, então se você forçar com a chave você pode espanar o parafuso. Então primeiro coloca o parafuso no suporte, depois você tira ele e coloca a base, aí sim você fixa de vez. Ele tem que ficar bem firme, como vocês viram aí, ele fica bem encaixado. Depois que o monitor deitado mesmo dentro da caixa, não precisa tirar o painel, é só você colocar ali, encaixar, são 2 travinhas, encaixa, depois tem um cliquezinho e tá pronto, tá montado o monitor. Então como vocês acompanharam, a montagem é bem simples, que é o que a gente espera na hora de montar um monitor. A base é bem firme mesmo, acho que é uma das bases mais firmes que eu já vi até agora. Ela é feita de uma liga de metal e tem os pezinhos emborrachados e não ocupa tanto espaço. Como a gente pode ver aqui, ó, ela não ocupa um espaço muito grande na sua mesa, o que acredite é bastante importante, principalmente para quem tem um espaço limitado. Dá pra gente ver a curvatura da tela, que é bem bacana, não é muito agressivo, mas é o suficiente para já ter um diferencial em relação às telas planas. Tem algumas que são um pouco menos curvadas, outras um pouco mais curvadas. A gente tem aqui 3 conexões, 2 DisplayPort e uma HDMI, a gente tem conexão para fone de ouvido e a gente tem a conexão para alimentação. A gente também tem uma porta USB, mas ela não é uma porta USB hub, ela é uma porta apenas para serviço, ou seja, para update de firmware ou para algum tipo de manutenção. O botão para a gente controlar o menu é aquele botãozinho que a gente já está acostumado com outras fabricantes, como a Horus, como a Asus e outras que já adotaram, que é aquele tipo mamilo, que é aquele botãozinho que você movimenta para os lados. Isso, na verdade, é bem bacana, porque esse botão você consegue controlar tudo, ele é também um navegador, ou seja, você consegue controlar tudo com apenas um botão. Ele liga e desliga o monitor e também faz todos os comandos, é bem intuitivo, na verdade, e você consegue ter acesso ao menu. O menu em si é bem completo, tem tudo que você precisa, não tem um visual tão básico, por assim dizer, quanto da TM, é um pouquinho mais trabalhado e traz todas as opções. Nesse caso a tradução está toda correta, então eu dei uma olhada aqui, inclusive tem a opção de overdrive, a gente tem as opções de FreeSync e G-Sync, a gente tem a opção aqui de filtro de luz azul, aliás essa é uma função bem importante, a gente tem o filtro de luz azul do Windows, mas aqui tem o filtro de luz azul que é nativo, ou seja, você pode deixar direto do monitor. Ele também traz algumas funções pré-definidas e traz alguns modos de cor, ou seja, você pode utilizar os pré-definidos ou você pode criar uma configuração customizada. Então a gente tem aqui modos para FPS, para assistir filmes, enfim, tem alguns que já são de fábrica e eu vou testar eles para ver se eles realmente se adequam para o que eles se propõem, ou seja, para assistir um filme, para jogar principalmente. Normalmente para FPS eles acabam ativando alguns recursos, nem sempre fica perfeito, então eu realmente preciso testar, porque tem alguns que acabam gerando um tempo de resposta melhor, outros têm gerado mais ghosting, outros acabam prejudicando um pouco a fidelidade de cores, alguns dão aquela realçada na sombra, né? Então a gente vai testar aqui para ver exatamente quais são as configurações e qual que é o impacto disso. Como eu disse para vocês, eu acho que o que fica mais evidente aqui, além de ser uma tela curva, é o painel ser VA. E muita gente vai falar, ah não é IPS, não, IPS não me serve, então eu não vou querer. E tem um vídeo, inclusive, aqui no canal falando sobre isso, eu realmente recomendo que vocês deem uma olhada. E a verdade é que existe um painel para cada tipo de usuário. Obviamente que um painel IPS com tempo de resposta baixíssimo é super interessante, traz uma grande fidelidade de cores, mas ele também vem com um probleminha embutido que é o custo. Claro, o monitor IPS ele é um pouquinho mais caro, mas além disso ele tem uma característica diferente, e aqui a gente tem no VA uma coisa que a gente não vê no IPS, acredite, eu testei todos eles para descobrir.
o VA tem realmente um contraste bem maior, o contraste desse monitor é grande. Os próprios painéis VA já é uma característica, aquele que você abre uma página em branco e dá aquela cegada nos seus olhos de tão forte que é. Inclusive eu recomendo você dar uma ajustada aqui no contraste, na luz azul e tudo mais, porque é bem forte. O que é bom, ajuda bastante no HDR. Aliás, esse monitor tem HDR, mas HDR para monitores de entrada é apenas uma demonstração do HDR, para todos eles, todos os monitores que são HDR, não importa a marca ou o valor, se ele for HDR 400 é só para ter o HDR, para você ver o recurso e falar legal, bacana, mas ele não tem exatamente o alcance necessário, né, para nitidez, para você conseguir ter aquela experiência do HDR. Você vai precisar disso de monitores bem mais caros, mas é bacana ter a opção pelo menos. Como eu disse, a gente tem suporte aqui a FreeSync e G-Sync, mas o suporte é feito por DisplayPort, então que bom que eles mandam o cabo DisplayPort para a gente ter suporte. E normalmente quando você ativa, você perde o suporte HDR, que é via HDMI. Para mim isso acaba não fazendo muita diferença, afinal eu vou preferir utilizar o FreeSync, G-Sync e não o HDR, então eu vou utilizar a porta DisplayPort. Em relação à construção, o monitor é realmente bem construído, galera, bem sólido. A gente tem aqui umas bordas bem finas e a gente tem aqui uma base que é bem sólida e bem resistente. Eu esqueci de mencionar uma coisa importante, mas na verdade eu não esqueci, eu deixei por último, que é a quantidade extra de FPS que você ganha. Afinal, o monitor também é RGB, então obviamente que esse é um recurso extremamente importante para aumentar o seu FPS. Ele é um RGB bem discreto, eu achei melhor do que o RGB que a gente viu no monitor da TM, que é um RGB que acaba se espalhando para todo lado. Esse aqui é um pouco mais discreto, então ele vai aparecer, refletir na sua parede, mas não é aquela coisa que vai simplesmente estourar no quarto inteiro. Agora eu não sei dizer se isso é melhor ou pior, mas é um RGB bem discreto e você pode desativar, ele também não vai ficar aparecendo. Mas claro que é um monitor voltado para jogos, por isso todas as características, 165 Hz, 1 milissegundo, FreeSync, tela curva, enfim. Então aqui a gente tem um monitor que é bem interessante, apresenta um custo-benefício bacana, ele está custando ali na casa dos R$2.000, o que é bem acessível para o monitor Quad HD. Mas ele não é perfeito, ele tem um detalhe aqui que na verdade é uma característica de vários monitores custo-benefício de várias faixas de preço. Ele tem aqui o ajuste de tilt, né, que é para você ajustar a inclinação do monitor, mas ele não tem ajuste de altura, então a altura desse monitor é fixa e eu vou dizer que dependendo da altura da sua mesa ou da sua cadeira, é baixo. Então o que eu recomendo, assim como eu recomendo para quem vai comprar um monitor da TN, que tem ajuste de altura, mas o curso é muito curto, é você comprar um suporte de monitor. Eu sei que é um custo extra, mas não é tão absurdo, principalmente considerando o preço desse monitor e a qualidade do painel. Para mim, eu acho que é o único defeito que eu encontrei de saída. Essa base também não traz nada para você esconder os cabos, fazer o cable management. Então você vai passar ali ou por baixo do monitor ou simplesmente juntar os cabos aqui atrás. A vantagem é que ele não tem um espaço muito grande aqui para aparecer, então com uma base é fixa vai acabar não aparecendo muitos cabos, não chega a ser exatamente um problema. Assim como todos os monitores que eu vi até agora, sim, tem um pouco de vazamento de luz, o que é meio que normal em todos eles que eu testei até agora eu vi, e em relação à qualidade da imagem, mesmo no Standard, eu achei bem bacana. Tem algumas configurações que realçam mais o preto, mais o brilho, que acabam focando mais em dar contraste nas sombras, né, ou seja, diminuir a quantidade da sombra nos games, mas eu vou testar isso no dia a dia. Muita gente acaba se preocupando também com o ângulo de visão, mas eu vou dizer para vocês que no monitor que você vai usar de frente para o PC, o ângulo de visão não é exatamente um problema. E mesmo assim, o monitor sendo curvo, eu duvido que você vá utilizar ele de lado. Você normalmente vai estar sentado na frente do monitor. Então, claro, se você precisa de um monitor com mais ângulo de visão, vá de IPS, mas TN, VA para essas coisas é bem bacana. E esse monitor, mesmo nesse ângulo, a gente consegue enxergar bem. Só acho estranho alguém sentar nessa posição num monitor qualquer, ainda mais num monitor com tela curva. Mas você me pergunta, será que vale a pena a tela curva? Será que faz diferença? Bom, eu me acostumei bastante, eu acabei utilizando por algum tempo um monitor com tela curva e eu me acostumei assim como eu me acostumei com o monitor de tela plana. Qual dos dois eu prefiro? Tanto faz, para falar a verdade, a experiência é tão boa na tela plana quanto na tela curva, é tudo uma questão de você se adaptar. Se tem um pouco mais de imersão na tela curva, eu diria que sim, eu diria que elimina um pouco do que você tem de visão periférica, mas é claro que isso é uma coisa bem relativa a cada usuário, então depende muito da experiência. Ah, será que eu vou achar estranho a tela curva? Vai distorcer?
não vai distorcer nada, você vai achar estranho nos primeiros 5 minutos e depois você vai se acostumar. Então a gente tem mais uma opção aqui, 27 polegadas Quad HD, para quem está procurando um monitor custo-benefício com uma resolução maior, você pode optar por modelos mais baratos, com resolução mais baixa, mas se você não quer chegar no 4K ou não tem computador para chegar no 4K, e mesmo assim quer uma qualidade maior para o seu game, você tem mais opções custo-benefício. É muito bom ver mais marcas chegando no mercado, principalmente mais marcas nacionais, o que melhora pra gente principalmente o atendimento, já que a gente tem uma empresa com base local. É claro que é bom ver marcas importadas vindo para cá também, mas é bom ter algumas marcas estabelecidas aqui no Brasil. Como eu falei para vocês, eu vou testar o monitor no dia a dia, é a única forma da gente realmente poder avaliar o produto e saber se é uma boa escolha. Então eu vou usar aqui em games e em aplicações para trabalho, como edição de imagem, para poder dizer para vocês como que é usar esse monitor no dia a dia. Então se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder o vídeo quando sair. Mas eu quero saber de vocês. Vocês comprariam um monitor Quad HD ou vocês ainda preferem Full HD? Vocês dariam um salto de resolução? Você iria direto para o 4K? Você prefere monitor curvo ou monitor com tela plana? E quão importante é o RGB no monitor e por que sim? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!